Quando muita gente pensa em guerras modernas, a primeira imagem que costuma vir à cabeça são caças de última geração cruzando os céus, bombardeios estratégicos lançando ataques de precisão ou porta-aviões projetando poder a milhares de quilômetros de distância. Mas, ao observar o que aconteceu durante esse conflito envolvendo o Irã, uma realidade diferente começou a chamar a atenção. Uma arma relativamente simples, muito mais barata e produzida em grande escala, passou a ocupar um papel central nos acontecimentos. Os drones. Desde os primeiros dias da guerra, ficou claro que a liderança iraniana estava seguindo uma estratégia diferente daquela que é normalmente utilizada pelas grandes potências militares. Em vez de concentrar todos os seus recursos em meios convencionais, o país ampliou o uso de drones, mísseis e diferentes formas de guerra assimétrica para aumentar o custo do conflito a cada dia. No centro dessa estratégia estava a Guarda Revolucionária Islâmica, mais conhecida como IRGC. Diferente das forças armadas convencionais do país, o IRGC foi desenvolvido para operar de maneira mais flexível, dispersa e adaptável. Seus comandantes sabem que bases fixas podem ser identificadas, monitoradas e atacadas. Por isso, ao longo dos anos, foi construída uma estrutura baseada na descentralização, e em vez de depender exclusivamente de grandes instalações militares, o IRGC distribuiu equipamentos, estoque de armamentos e unidades operacionais por diversas regiões do território iraniano. Essa estrutura ficou conhecida como uma espécie de defesa em mosaico. Na prática, isso significa que diferentes unidades podem continuar operando mesmo quando outras regiões estão sob ataque. Essa característica se tornou especialmente importante durante a guerra. Enquanto ataques aéreos atingiram instalações militares, depósitos e centros estratégicos, equipes do IRGC continuavam surgindo em diferentes partes do país para executar novas missões. O funcionamento dessas operações seguia um padrão relativamente simples. As equipes permaneciam escondidas em instalações protegidas, como túneis ou áreas preparadas para ocultação, e, quando elas recebiam uma missão, deslocavam lançadores móveis para pontos previamente selecionados. E, após o lançamento dos armamentos, retornavam rapidamente para suas áreas de proteção antes que pudessem ser localizadas. E esse modelo tornou muito mais difícil neutralizar completamente a capacidade operacional dessas unidades. Foi nesse contexto que os drones ganharam protagonismo. Entre eles, o mais conhecido é o Shahed. Ao contrário de aeronaves tripuladas, que exigem pilotos, manutenção complexa e infraestrutura sofisticada, os Shahed foram projetados para oferecer uma combinação de alcance, simplicidade operacional e custo relativamente reduzido. E justamente por isso passaram a desempenhar um papel cada vez mais importante. Enquanto sistemas de defesa modernos custam milhões de dólares, drones podem ser produzidos por uma fração desse valor. Isso cria uma dinâmica extremamente interessante. Mesmo quando o drone é interceptado, o defensor continua gastando recursos para impedir o ataque. Quando dezenas ou centenas deles são lançados ao longo do tempo, os custos começam a aumentar rapidamente. Foi exatamente essa lógica que começou a aparecer em diferentes pontos da guerra. Uma das prioridades dos drones iranianos passou a ser a infraestrutura militar dos Estados Unidos na região. Entre os alvos estavam radares estratégicos responsáveis por monitorar o espaço aéreo e coordenar operações militares. Embora não seja tão conhecido quanto caças ou bombardeios, esses sistemas desempenham um papel fundamental. Sem eles, a capacidade de detectar ameaça, coordenar interceptação e organizar operações defensivas torna-se muito mais complexa. Sem eles, a capacidade de detectar ameaças, coordenar interceptações e organizar operações defensivas torna-se muito mais complexa.
Os ataques contra esses equipamentos chamaram a atenção justamente porque buscavam atingir ativos de alto valor estratégico e utilizando plataformas muito mais baratas. Mas os radares não foram os únicos objetivos. À medida que o conflito avançava, os drones passaram a aparecer também em operações contra refinaria de petróleo, estruturas ligadas ao processo de combustíveis e instalações associadas ao setor de gás natural também começaram a entrar na lista de alvos. E essa escolha não era aleatória. O mercado global de energia está profundamente conectado. Quando uma instalação estratégica sofre interrupções, os impactos podem ultrapassar fronteiras e atingir cadeias de abastecimentos inteiras. Ao atingir esse tipo de infraestrutura, a estratégia iraniana buscava ampliar os efeitos econômicos da guerra muito além do campo de batalha tradicional. E esse talvez tenha sido um dos aspectos mais importantes de toda essa campanha. O objetivo não parecia ser apenas responder militarmente aos ataques recebidos. A intenção era criar pressão econômica, elevar custos operacionais e obrigar adversários a destinar recursos cada vez maiores para proteção, vigilância e defesa. E enquanto isso acontecia, os Estados Unidos e seus aliados tentavam buscar uma nova forma de neutralizar essa ameaça. Um exemplo disso foi que sistemas especializados passaram a ser utilizados para interceptar drones, e novas tecnologias de detecção foram colocadas em operação. Além disso, equipamentos de defesa aérea foram redistribuídos, e até soluções inspiradas em conflitos recentes, como o da Ucrânia, começaram a aparecer. Mas, mesmo com essas adaptações, os drones continuavam ocupando um espaço crescente dentro da dinâmica da guerra. E o motivo era simples: eles não estavam sendo utilizados isoladamente. Fazia parte de uma estratégia muito mais ampla que combinava mobilidade, dispersão, guerra de desgaste e pressão constante sobre múltiplos alvos ao mesmo tempo. Era uma abordagem que buscavam explorar vulnerabilidades, obrigar adversários a dividir recursos e aumentar continuamente os custos do conflito. E essa estratégia ainda estava longe de se limitar ao espaço aéreo, porque enquanto os drones já pressionavam bases militares e instalações estratégicas, uma nova frente começava a ganhar importância. Uma frente que envolvia petróleo, comércio internacional, rotas marítimas e um dos pontos mais sensíveis de toda a economia mundial, o Estreito de Hormuz. É um dos poucos lugares que possui tanta importância para a economia mundial. Todos os dias passa uma enorme quantidade de petróleo, derivados e gás natural passam por essa estreita passagem marítima que conecta o Golfo Pérsico ao restante do planeta. Qualquer perturbação nessa rota tem potencial de provocar reações em cadeia nos mercados globais. E foi justamente nesse cenário que uma das estratégias mais interessantes do IRGC começou a ganhar forma. Ao longo dos anos, o Irã desenvolveu uma doutrina voltada a operações marítimas assimétricas. Em vez de depender apenas de grandes navios de guerra, a estratégia passou a incorporar sistemas costeiros, minas navais, mísseis antinavio e cada vez mais drones. E não apenas drones aéreos, mas também drones navais. Essas embarcações não tripuladas representam uma evolução importante dentro da guerra moderna. À primeira vista, podem parecer simples barcos de pequeno porte, mas por trás da aparência existe uma combinação de sensores, sistemas de navegação e controle remoto capaz de transformar essas plataformas em armas extremamente difíceis de ignorar. Ao contrário de grandes navios militares, que podem ser facilmente identificados, embarcações menores conseguem se misturar ao intenso tráfego marítimo da região. E quando operam em conjunto com drones aéreos, radares costeiros e sistemas de vigilância, passam a entregar uma rede muito mais complexa. E foi exatamente esse tipo de abordagem que começou a chamar a atenção durante o conflito. Enquanto parte da atenção internacional estava voltada para os ataques aéreos, outra batalha acontecia sobre as águas. O IRGC passou a combinar diferentes ferramentas em uma única estratégia:
Drones aéreos monitoravam áreas de interesse, mísseis costeiros permaneciam prontos para utilização, embarcações rápidas realizavam patrulhamento e drones navais ampliavam ainda mais as possibilidades operacionais. Mas talvez o elemento mais importante dessa estratégia não fosse nenhuma dessas armas individualmente, era a combinação entre elas. Quando um adversário precisa monitorar drones aéreos, embarcações rápidas, possíveis lançamentos de mísseis e ainda assim se preocupar com minas marítimas, sua capacidade de resposta se torna muito mais complexa. E esse detalhe é fundamental para entender toda a lógica da guerra assimétrica. O objetivo não é necessariamente destruir grandes quantidades de equipamentos inimigos. O objetivo é obrigar o adversário a gastar continuamente recursos para se defender. E foi justamente isso que começou a acontecer. A cada novo alerta, radares precisavam permanecer ativos, aeronaves precisavam ser mobilizadas, navios de guerra precisavam ampliar patrulhas e sistemas antimísseis precisavam permanecer em estado de prontidão. E cada uma dessas medidas possuía custos elevados, enquanto os drones, relativamente baratos, continuavam sendo utilizados em diferentes frentes. Essa relação entre custo e resultado talvez seja uma das maiores lições de todo o conflito. Durante décadas, muitas análises militares foram construídas em torno de plataformas extremamente sofisticadas. Caças de última geração, bombardeios furtivos, porta-aviões, sistemas avançados de defesa aérea, todos continuam extremamente importantes. Mas a guerra demonstrou que equipamentos muito mais simples podem gerar desafios significativos quando utilizados de maneira coordenada, especialmente quando empregados em grande quantidade. E foi justamente esse aspecto que chamou a atenção de observadores militares em diferentes partes do mundo, porque o que estava sendo testado não era apenas um equipamento específico. Era uma forma diferente de travar uma guerra, uma forma baseada em dispersão, mobilidade, saturação e desgaste. Em vários momentos do conflito, sistemas defensivos precisavam lidar simultaneamente com múltiplas ameaças, como mísseis, drones, embarcações rápidas, contra possíveis ataques contra infraestrutura energética e também contra rotas marítimas. Essa multiplicação de ameaças obriga qualquer força militar a dividir sua atenção e seus recursos. E quanto mais recursos são necessários para a defesa, maior se torna o custo geral da operação. Por isso, muitos especialistas passaram a acompanhar com atenção crescente o papel desempenhado pelos drones, porque eles deixaram de ser apenas uma ferramenta complementar, passaram a ocupar posições centrais dentro do planejamento militar. E talvez a informação mais significativa tenha surgido justamente após semanas de intensos bombardeios. Apesar dos ataques contra instalações militares, fábricas, depósitos e infraestrutura estratégica, relatórios continuavam apontando que parte importante da capacidade operacional relacionada a drones permanecia ativa. Isso reforçou a conclusão que já vinha ganhando força. Neutralizar completamente sistemas distribuídos e móveis é muito mais difícil do que destruir alvos fixos. Quando uma estrutura depende de poucos centros operacionais, ela pode ser paralisada rapidamente, mas quando está espalhada por diferentes regiões, utilizando equipes móveis e métodos descentralizados, o desafio se torna muito maior. E essa realidade pode influenciar conflitos muito além do Oriente Médio. Diversos países acompanham atentamente as lições extraídas dessa guerra, não apenas por causa dos drones em si, mas por causa do que eles representam, uma mudança gradual na forma como o poder militar pode ser projetado. Durante décadas, superioridade militar foi frequentemente associada a equipamentos cada vez maiores, mais caros e tecnologicamente avançados. Hoje, uma nova variável entrou definitivamente nessa equação: a capacidade de produzir grandes quantidades de sistemas relativamente baratos, flexíveis
e capaz de operar em diferentes ambientes, seja no ar, seja no mar, seja em operações coordenadas em outras formas de combate, e é justamente por isso que os drones se tornaram um dos temas mais debatidos da guerra moderna, porque independentemente das interpretações sobre o conflito, uma conclusão parece cada vez mais difícil de ignorar. As guerras do futuro provavelmente não serão definidas apenas pelas armas mais modernas, mas também pela capacidade de combinar tecnologia, mobilidade e custo operacional de forma eficiente. E nesse debate, os drones já deixaram de ser uma promessa, eles se tornaram protagonistas. E talvez seja justamente aqui que esteja a principal lição de toda essa história. Durante décadas, o mundo associou o poder militar a porta-aviões gigantescos, esquadrões de caças avançados e sistemas de armas cada vez mais caros e sofisticados. Mas os acontecimentos que analisamos hoje mostram que o cenário pode estar mudando, porque uma das armas mais discutidas desse conflito não foi o equipamento mais caro, não foi a plataforma mais complexa, não foi a tecnologia mais impressionante, foram os drones.